Olá! Já pararam para pensar em como as palavras em português nascem? Parece um universo meio caótico, né? Mas a verdade é que existe uma arquitetura secreta, um sistema superlógico por trás de quase tudo que a gente fala. É isso que vamos descobrir hoje. Para começar, vamos a um número que assusta um pouco. A língua portuguesa tem, oficialmente, mais de 380 mil palavras. Isso sem contar as gírias, os termos regionais, as palavras que a gente usa todo dia e que nem entraram no dicionário ainda. É, é muita palavra. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que alguém aprende isso tudo? Será que a gente precisa decorar, uma por uma, cada uma dessas centenas de milhares de palavras? A boa notícia é que não, de jeito nenhum. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. Primeiro, vamos encarar de frente esse número gigante. Depois, vamos abrir a caixa de ferramentas da língua para ver os blocos de construção. Em seguida, vamos entender os dois manuais de instrução para montar palavras, dar uma olhada nas formas mais criativas que a língua encontra para se renovar e, no fim, ver como tudo isso nos dá uma espécie de superpoder. Ok, vamos começar desfazendo esse mito. A ideia de que precisamos memorizar um dicionário inteiro é, na verdade, uma grande ilusão. A gente não aprende palavras como se fossem itens soltos numa lista de compras infinita. E aqui está o grande segredo. A maior parte das palavras que usamos são, na verdade, variações ou combinações de outras que a gente já conhece. Pensa em peças de Lego. Com a peça base pedra, a gente constrói pedreiro, apedrejar, pedregulho. O sistema é muito mais esperto e económico do que parece à primeira vista. Então, está na hora de abrir esse kit de construção e ver que peças são essas. Basicamente, existem dois tipos de peças fundamentais que a gente precisa conhecer para montar praticamente qualquer palavra. A primeira peça, a mais importante, é o radical. Pensa nele como o DNA da palavra, o núcleo que carrega o significado essencial. Por exemplo, em pedra, pedreiro e pedrinha, o radical pedra está sempre ali, segurando a ideia principal. Ele é a âncora de toda uma família de palavras. A segunda peça são os afixos. Eles são como os acessórios que a gente encaixa no radical para mudar um pouco o sentido ou a função da palavra. Se a gente coloca antes do radical, é um prefixo. Se coloca depois, é um sufixo. Simples assim. Olha só que exemplo perfeito de como isso funciona na prática. A gente pega a base igual, aí adiciona o prefixo des, que nega, que inverte o sentido. Já temos desigual. Para fechar, a gente coloca o sufixo dade, que transforma o adjetivo num substantivo. E pronto, desigualdade. Uma palavra complexa, construída passo a passo. Certo, agora que a gente já conhece as peças, vamos ver os dois principais manuais de instrução que a língua usa para montar tudo. Esses são os grandes processos de formação de palavras, a derivação e a composição. A diferença entre os dois é a chave de tudo. Na derivação, a gente parte de uma única palavra e vai adicionando acessórios, os afixos. Já na composição, a gente pega duas ou mais palavras que já existem e junta para formar uma terceira. Basicamente, um processo modifica, o outro combina. Vamos começar pelo mais direto, talvez o mais intuitivo, que é a composição. A ideia aqui é bem literal, pegar palavras e, juntá-las. E para fazer essa junção, existem dois jeitos. Na justaposição, as palavras se encostam uma na outra sem perder nenhum som, como em gira mais sol, que vira girassol. Já na aglutinação, rola uma fusão, sabe? As palavras se unem e alguma letra ou som acaba se perdendo. É o caso de plano mais alto, que vira planalto. O O de plano sumiu no processo. Ok, agora vamos para a derivação. Aqui, o processo é um pouquinho mais sutil, porque a gente não está juntando palavras inteiras, mas sim encaixando aqueles prefixos e sufixos num único radical. E aqui tem um detalhe muito importante. Na palavra deslealdade, por exemplo, o prefixo e o sufixo são independentes. Tanto desleal quanto lealdade existem sozinhas. Mas, no caso de emagrecer, o prefixo é e o sufixo a ser têm que ser adicionados juntos, ao mesmo tempo no radical magre. Não existe emagro nem emagrecer, eles formam um pacote inseparável. Mas a língua não é só um conjunto de regras fixas, ela é um organismo vivo que respira e por isso ela tem maneiras bem mais dinâmicas e, digamos, freestyle de criar palavras. É a parte mais criativa do processo.
É aqui que a língua mostra toda a sua flexibilidade. A gente mistura palavras de idiomas diferentes, pega termos emprestados, imita sons da natureza, encurta palavras para facilitar e, claro, inventa coisas totalmente novas quando precisa. Vamos ver uns exemplos bem rápidos. O estrangeirismo é o nosso pão de cada dia. Palavras como blog, delivery, shopping, deletar, elas chegam de outras línguas, a gente gosta e elas acabam ficando e se integrando totalmente no nosso vocabulário. A onomatopeia é talvez o jeito mais fundamental de criar uma palavra, simplesmente imitando um som. Tic-tac não descreve o som do relógio, ele é o som do relógio. O mesmo acontece com miau, bum ou atchim. E chegamos no neologismo, que é criatividade humana em ação. Mimimi é uma palavra super recente, que não existia há algumas décadas, mas que foi criada para descrever perfeitamente aquela ideia de reclamação sem fundamento. A gente inventa as ferramentas que precisa. E com isso, a gente chega ao ponto principal. Entender tudo isso não é só uma curiosidade de gramática, não. É como ganhar um novo poder, uma espécie de visão de raio-x para enxergar por dentro das palavras. E aqui está o grande benefício prático. A partir do momento em que se entende essa lógica, uma palavra desconhecida deixa de ser assustadora. Passa a ser um quebra-cabeças. É possível desmontá-la nas suas peças, identificar o radical, ver o que o prefixo e o sufixo estão fazendo e assim deduzir o significado. É uma ferramenta poderosíssima de aprendizado. E para terminar, fica uma provocação. Vimos que a língua é uma construção constante, feita por todos nós, todos os dias. Se fosse possível criar uma palavra nova agora, para algo que ainda não tem nome, um sentimento, uma situação específica, uma ideia, que palavra seria essa? Fica a pergunta no ar. De que nova palavra o mundo está a precisar?